Oi, gente! E aí, povo meu, estamos aqui, hein? Mais uma vez pra gente bater um papo. Como vocês estão? Conta aí. O que vocês estão falando de bom? O que estão fazendo de bom? Quero saber de vocês. Como está o dia de vocês? Como é que foi o culto de vocês? O meu foi uma bênção, hein? Estar na presença de Deus é muito bom, pessoal. Olha, recebi de Deus fortemente. Suelen! Maria Olicélia, Vivinha, Wagner. Bom estar com vocês, gente. O culto de hoje foi muito bom. Nossa, hoje a gente estava lá adorando a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, né? A gente, quando vem da igreja, a gente volta renovado. E hoje foi um dia especial, porque foi culto de missões. Que coisa boa, né? A gente está em culto de missões. Os missionários que estão aí pregando a palavra de Deus, né? Muito bom a gente poder orar por eles. Ore por eles. Os missionários estão precisando da nossa oração, da nossa contribuição, né? E é muito bom quando a gente tem uma empatia por eles, porque eles estão pregando a palavra. Existem 3 tipos de missionários: aqueles que pregam, oi Joilson, aqueles que pregam, aqueles que contribuem e aqueles que oram. O que eu tenho feito? O que você tem feito? Os missionários estão aí pregando a palavra. Se eu e você não podemos ir, vamos orar por eles, para que eles sejam abençoados, para que eles recebam da parte de Deus para poder ministrar aqueles que estão ali precisando de uma palavra. Isso me faz lembrar Isaías 61, né? Quando diz aí: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Eu e você somos ungidos pelo Senhor. Qual o seu chamado? O que Deus tem feito na sua vida? E o que Deus tem te impelido a fazer? Qual é o seu chamado? Oi! Qual é o seu chamado? A gente precisa observar, a gente precisa olhar para dentro de nós, ver o que Deus quer que eu faça para Ele. O que Deus quer que eu faça? Onde Deus quer me usar? Quais são os meus dons? O que eu sou boa? Em que eu sou bom? Né? Isso é muito legal. A gente precisa olhar para a gente, olhar para as nossas habilidades e entender que a gente pode ser usado por Deus naquilo que a gente sabe fazer, né? E eu queria te encorajar a orar. Oi, amém, glória a Deus. Muito bom a gente poder entrar dentro da palavra de Deus, né? Entender aquilo que Deus está querendo nos dizer. E esse capítulo de Isaías 61 é um capítulo tremendo, porque diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você, Ele te ungiu, Ele está em você, porque quando o Espírito de Deus está em nós, nós temos a comunhão com Ele, Ele está conosco, nós estamos com Ele, Ele vai nos dirigindo, Ele vai nos dando a direção para o que Ele quer, o caminho que Ele quer nos levar. Então, a gente precisa estar nessa sintonia com o Espírito Santo. É claro que a gente às vezes erra, né? Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. Então, muitas vezes a gente erra. E Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. É um problema isso, porque é a briga entre a carne e o espírito o tempo todo. É carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. E se a gente não estiver ali ligado com Deus, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer. E Paulo, ele era tão ser humano quanto eu e você. Mas ele tinha essa consciência. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Muitas vezes a gente quer fazer o bem e a gente não faz. Por quê? Por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa limitação, das nossas limitações. Então, a gente precisa observar. Oi, Karina! A gente precisa observar tudo isso e olhar para dentro de nós como seres que precisam da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor que é imerecido. O favor que eu tenho, eu não mereço. Por quê? Por causa das minhas limitações. Se não fosse Cristo, se não fosse a cruz, onde eu e você estaríamos? O amor de Deus é incondicional, incondicional. E é Ele quem nos redime todos os dias. É Ele quem nos traz
a presença de Deus todos os dias, quando nós vamos orar, quando nós vamos clamar. É Ele quem nos leva à sua presença todos os dias, porque foi o sangue quem nos trouxe de volta para Deus. Foi o sangue quem nos trouxe essa ligação de volta com Deus. Se não fosse o sangue, a gente não ia conseguir ter esse relacionamento com o Senhor. A gente não ia conseguir falar com Ele, Ele conosco, aonde quer que nós estivéssemos. Eu não sei onde você está hoje, agora. Você pode estar aí na sua casa, você pode estar no seu trabalho, você pode até estar no seu carro. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E aí onde você está, você pode falar com Deus, você pode ter o seu relacionamento com Deus, você pode se arrepender, você pode conversar com Ele sobre as suas questões. E Deus vai te ouvir, vai te atender. Deus é bom, fiel e justo. E o Espírito dele, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não podemos falar, quando nós não podemos... Porque tem hora que a gente não tem nem palavras para conversar com Deus, né? E às vezes a tempestade está tão grande, o mar está tão revolto que a gente não tem nem palavras para conversar, a gente não tem o que falar com Deus. Mas o Espírito Santo sabe, e o Espírito Santo vai lá e intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Aquilo que a gente não sabe falar, aquilo que a gente não consegue falar, o Espírito Santo vai lá e fala com o Pai por nós, e Ele intercede. E é nisso que nós devemos nos segurar. Oi, Thalita! Devemos nos tranquilizar, sabendo que Deus está intercedendo, Deus está ouvindo, Deus está nos atendendo, Deus está nos observando o tempo todo. Deus está do nosso lado. Por mais que as coisas estejam difíceis, Deus está do nosso lado. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. O Espírito de Deus que está sobre mim está conosco todos os dias. E mais, as misericórdias dele se renovam sobre nós todos os dias também. Amanhã, quando o dia amanhecer e você acordar, a primeira coisa que eu e você vamos fazer vai ser abrir os olhos. Quando a gente abrir o olho, a misericórdia de Deus já vai estar se renovando sobre nós. Isso é motivo de agradecer. O que é a misericórdia? É eu não receber aquilo que eu mereço. Porque pela nossa fraqueza, pelas nossas falhas, pelo bem que a gente quer fazer e não faz, e pelo mal que a gente não quer fazer e a gente faz, a gente merece tanta coisa. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós e nós não recebemos aquilo que merecemos. É por isso que nós temos que confiar no amor de Deus. O Senhor nos ama do jeito que nós somos, com todas as nossas falhas e limitações. Ele nos ama. E esse Espírito, ele está conosco. Muitas vezes nós precisamos ser um pouco mais trabalhados por Deus para que nós venhamos a pregar o Evangelho da forma que Ele nos chamou. E isso inclui tempestades, desertos, lutas. Mas tudo isso é um aprendizado. Eu e você estamos na escola de Deus, né? A tempestade sempre é pedagógica, ela sempre quer nos ensinar alguma coisa. O deserto também, as lutas. Então, você está na escola de Deus, você está aprendendo com Deus. Eu também, todos nós estamos aprendendo com o Senhor. A cada dia que passa, a gente está crescendo espiritualmente, a gente está crescendo com Deus. E nós vamos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. E nós vamos conquistar aquilo que Ele já nos disse que nós vamos ter algum dia, aquilo que Ele mesmo já disse que nós vamos ser algum dia. Os nossos sonhos, as promessas de Deus estão todas de pé. Você só precisa crer. Eu só preciso crer. Eu só preciso confiar. E se a coisa tá feia agora, daqui a pouco vai ficar bonita, daqui a pouco vai ficar tudo bem. É só agora. Por quê? Porque precisamos passar por esse processo. Deus está forjando o nosso caráter. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ama. Deus nos ama. Deus me ama. Deus te ama. Do jeito que você é, do jeito que eu sou. Então, a gente só precisa confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, né? Ele está no controle, no controle. E o que é estar no controle? É quando eu penso que tudo vai dar errado, que não tem mais o que fazer, aí Deus entra na providência. Por quê? Porque Ele está ali observando. Por mais que a coisa esteja complicada e eu não saiba mais o que fazer, mas Ele está observando, Ele está vendo, Ele sabe tudo que está acontecendo. E Ele vai ajeitar as coisas. Quando a gente... Oi, Patrícia! Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, quando a gente coloca o nosso coração na mão de Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos,
tudo aquilo, as nossas dúvidas, os nossos medos, quando a gente coloca tudo isso na mão de Deus, as nossas questões, Deus entra nos respondendo, Deus entra falando conosco, Deus entra e Ele nos mostra, Ele nos dá resposta. As respostas que nós precisamos, Ele abre para nós, através de alguma situação, através de alguma questão, Ele vai e abre. A gente começa a observar tudo, a gente começa a ver tudo. Nossa, mas era isso. Então, confie em Deus que Deus vai responder as suas perguntas. Deus é fiel e justo. Oi! Deus é fiel e justo e Ele não vai nos abandonar. O Espírito de Deus está conosco, que intercede ao Pai por nós, está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu. O Senhor me ungiu. Você tem chamada, você é chamada desde o ventre, o Senhor já te ungiu. Ah, mas o mundo ainda não me viu, o Senhor já te ungiu. Ah, mas ainda não aconteceu, o Senhor já te ungiu. Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor já te ungiu. Lembra de Davi, que também foi ungido? Só que ele não foi rei de uma hora para outra. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, mas ele não foi rei de uma hora para outra. Por quê? Porque não é de uma hora para outra. É aquilo, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Tudo isso a gente precisa aprender. Então, fique em paz. Oi, Maíra! Fique em paz, porque Deus está te amadurecendo. Você está... Oi, Andréia! O pessoal está entrando, que legal. Deus está te amadurecendo. Deus está amadurecendo você, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Então, foi assim que aconteceu com Davi também. Davi foi ungido, só que ele não reinou de uma hora para outra, né? Engraçado que Davi despertava uma inveja em Saul, mesmo ele ainda não sendo rei. Mas ali, Saul, de certa forma, ele já sabia que Davi ia reinar. Só que Davi foi muito humilde. E eu quero te encorajar a não ter medo dos invejosos, daqueles que olham para você e sabem que um dia você vai ser alguém. Não tenha medo disso, porque quem te garante é o Senhor. Deus foi com Davi o tempo todo. Davi soube esperar o tempo dele. Davi honrou quem estava na frente dele, porque Saul era rei e era necessário que o rei Saul fosse honrado como tal. E Davi sabia disso. Davi honrou Saul o tempo todo. Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, mas ele não fez. Por quê? Porque ele sabe que tem princípios, existem princípios, e princípios não podem ser quebrados. Davi sempre honrou Saul. E chegou o tempo dele, chegou o tempo de Davi ser rei, chegou o tempo de Davi reinar. Vai chegar o seu tempo de reinar também, e reinar em vida, né? Reinar em vida, você vai reinar. E o que é reinar? É estar em uma posição melhor, é uma posição de glória, uma posição de bênção, estar em uma posição mais privilegiada, não para o seu ego, não para você aparecer, mas para o nome de Jesus aparecer, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Não é o meu nome, é o nome dEle. A Ele a glória, para todo sempre. Amém, é o que diz a Bíblia. Então Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração e a consolar todos os que choram. O Senhor muitas vezes também permite que nós passemos por situações complicadas para que nós venhamos consolar os outros. A Bíblia diz que com a consolação que nós somos consolados é que nós consolamos os outros. Então, talvez você esteja passando por algo que nem você mesmo está entendendo. Mas como eu disse antes, Deus está te amadurecendo, você está crescendo. E quando o Senhor te chamar, quando o seu nome começar a ser lembrado, aí sim, você vai poder colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo hoje e agora. Porque o Senhor vai chamar você, como o Senhor chamou Davi, como o Senhor chamou Samuel. Né? Samuel, que estava lá no templo o tempo todo, não se deixou corromper. Ofni e Finéias estavam lá debandando, fazendo tudo o que queriam, já tinham até esquecido do que tinham aprendido. Eles eram filhos de sacerdotes, mas tinham esquecido tudo que tinham aprendido. Mas Samuel não, Samuel ficou ali na posição. Samuel ficou ali na posição no templo o tempo todo. E no templo a gente vê muito, né? A Bíblia fala sobre o joio e o trigo.
E Samuel estava ali, vendo muita coisa o tempo todo. Mas ele ficou ali, ó, na posição. Na posição. Na posição. Você está na posição? Então o Senhor vai te honrar. Você está na posição? O Senhor vai te levantar. Ah, irmã Débora, ninguém me viu ainda. O Espírito Santo que te ungiu já te viu. Ninguém me viu ainda. Deus já te viu. E Ele está te orientando. Ele está te fazendo crescer em glória. Porque a vereda do justo é assim. É de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Assim, a nossa vida é assim. A gente vai crescendo com Deus. A gente vai amadurecendo. Mas eu queria já estar naquele nível. Eu queria estar como aquele, como aquela. Mas tudo tem um tempo. Se a gente for aprender tudo de uma vez só, a gente não consegue absorver aquilo que a gente está aprendendo direito. E Deus quer que a gente aprenda direito. Deus quer que a gente aprenda direitinho. E isso leva tempo. Deus não trabalha com produtos industrializados. Oi, gente, o pessoal está curtindo. Deus não trabalha... Obrigada, pessoal. Deus não trabalha com produtos industrializados. Ai, muito bom ver os coraçõezinhos. Que legal. Muitas vezes Deus trabalha até lentamente. Ah, mas por que comigo demora tanto? Por que comigo é tão estranho? É você com Deus. Deus sabe o tempo. Deus sabe como é que é o seu processo de aprendizado. De repente, um outro irmão aprende mais rápido que você. E isso tem muito a ver também com a pedagogia secular. Deus trabalha muito assim. Então, Deus sabe quem aprende mais rápido, quem demora mais um pouquinho a aprender. Isso vai da estrutura de cada um. E isso também tem a ver com a chamada de cada um. Às vezes a gente tem que aprender mais um pouquinho por causa da nossa chamada, porque Deus está nos dando muito. E Deus sabe que a gente vai ser muito cobrado lá na frente, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, por isso, a gente precisa aprender mais um pouquinho do que o nosso irmão. Mas o mesmo Espírito que te ungiu, testifica com o Pai, intercede ao Pai por você. E você pode descansar em Deus, crendo que o Senhor está no controle da sua vida. Por mais que as tempestades, por mais que o mar esteja revolto agora, está revolto agora, mas amanhã vai ser paz. E eu quero profetizar sobre você. Vai ter entendimento. Uma Débora, coisa feia. Mas a paz do entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? É eu não me deixar abalar quando a coisa estiver esquisita. É eu ficar tranquila, em paz, sabendo que Deus está cuidando de mim, sabendo que Deus está velando pela minha vida, sabendo que Deus não vai me deixar perecer, sabendo que Deus vai me guardar de todo mal, sabendo que Deus não vai me deixar ficar no meio do caminho, Deus não vai deixar com que eu me perca. Deus me guarda, Ele me guarda. A Bíblia diz que o Senhor livra os nossos pés da queda. E eu quero dizer para você que você não vai cair. Por mais que a coisa esteja esquisita, você vai ter força, você vai ser forte, você não vai cair. Você está guardado pelo Senhor. Então fique em paz, deixa Deus trabalhar na sua vida do jeito que Ele quer, porque tem hora que não é do nosso jeito, é do jeito dEle, é do jeito de Deus. Isso é muito complicado também, né? A gente quer fazer tudo do nosso jeito. Às vezes Deus faz do nosso jeito, do jeitinho que a gente pensou. Deus fez, glória a Deus. Mas tem horas que Ele não faz do jeitinho que a gente pensou. Mas a gente tem que ainda assim dar glória a Deus. Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é melhor. Deus está no controle. Então é isso. É isso que eu quero deixar para vocês nesse finzinho de domingo, hein? Já segunda-feira, já deu meia-noite. Então, eu quero deixar essa palavra para você, para o seu coração, para vocês, que vocês guardem essa palavra. Quero desejar uma boa semana para todo mundo, tá? Muito bom a gente estar aqui. Eu gosto muito de fazer transmissão ao vivo porque é muito legal. E
É bom saber que vocês estão aí assistindo. A gente vai estar mais vezes. Quem está entrando pela primeira vez hoje, obrigada por ter entrado. A gente vai se ver mais. A gente vai estar se falando mais por aqui. E é isso, pessoal. Um beijo para todos. Boa semana para todo mundo. E vamos que vamos. Tchau!